Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre as atribuições do setor de PCM, Planejamento e Controle de Manutenção. Essa aula é uma aula bônus do nosso curso online de PCM. Bom, o que é o PCM? O PCM é o núcleo estratégico da manutenção. Ele é responsável por administrar, planejar, programar e medir os resultados das atividades de manutenção. Qual que é o principal objetivo do PCM? O principal objetivo do PCM é garantir e elevar os índices de confiabilidade e disponibilidade dos ativos, tá? O PCM ele tem que traçar estratégias para manter sempre os índices de confiabilidade cada vez mais altos e assim também os índices de disponibilidade dos equipamentos. O que é confiabilidade? Confiabilidade nada mais é que a capacidade de um sistema, máquina ou equipamento manter-se em funcionamento. É como se fosse a unidade de medida da confiança da manutenção realizada no equipamento. Então a capacidade de um sistema, máquina, equipamento manter-se em funcionamento se chama confiabilidade. E disponibilidade? Disponibilidade é a capacidade de um sistema, máquina ou equipamento também manter-se em funcionamento. Então o equipamento está disponível, se mantendo em funcionamento naquele exato momento e porque nós sabemos que ele vai manter em funcionamento por um determinado período de tempo. Mas manter um equipamento confiável e disponível é fácil a partir do momento que nós temos muitos recursos. Então o PCM tem mais um desafio pela frente. O desafio é esse: garantir a confiabilidade e disponibilidade mantendo a produtividade. Esse é o maior desafio do planejamento e controle da manutenção. Produtividade nada mais é do que fazer mais com menos recursos. E isso para qualquer atividade no mundo todo isso não é fácil. Nós vamos aplicar esse conceito em qualquer coisa do nosso dia a dia, nós vamos ver que isso é muito complicado. Porque que recursos são esses? Primeiro, o tempo. O tempo é o recurso mais importante para todos nós e também para as empresas, porque o tempo nós não temos controle sobre ele e também é um ativo, nós podemos chamar assim, que uma vez que se perde a gente não consegue mais recuperar. Então fazer mais com menos tempo, mais com menos dinheiro e mais com menos pessoas. Ou seja, fazer mais com menos recursos materiais e humanos. Otimizar ao máximo esses três recursos e mesmo assim conseguir garantir a confiabilidade e a disponibilidade dos nossos ativos. Com base nisso, o PCM tem que trabalhar sobre três outros pontos-chave. Que três outros pontos-chave são esses? Primeiro, pessoas, processos e ativos. As pessoas vão reunir estratégias, com base na sua experiência, formação acadêmica, aplicar nos processos, desenvolver processos de gestão e ferramentas de gestão e, em consequência, aplicar nos ativos e, com base nisso, colher esses resultados. Isso é um ciclo, as pessoas sempre vão estar trabalhando em cima de processos e ativos, e esses ativos vão retornar resultados para essas pessoas conseguirem fazer as métricas, e conseguir tangibilizar isso. Bom, primeiro ponto-chave, pessoas. As pessoas têm que ser treinadas, tá? Ter um espírito de liderança, esse espírito de liderança tem que ser desenvolvido também pelo PCM e um bom dimensionamento de equipe. Pessoas treinadas. Primeiro, realizar uma matriz de habilidade de cada funcionário da manutenção. Isso é função do PCM. Como assim desenvolver uma matriz de habilidade? Um exemplo, pegue uma equipe de 10 eletricistas, meça o conhecimento deles através de treinamentos, meça o conhecimento deles, faça uma análise do perfil de cada um, veja qual que é a formação acadêmica de cada um, qual que é a experiência profissional de cada um e defina quem está apto para desenvolver outra pessoa, quem está em processo de desenvolvimento, quem está sendo treinado e quem ainda precisa ser treinado. Você não precisa contratar nenhum treinamento externo para isso, é apenas desenvolver multiplicadores dentro da empresa. Identifica a pessoa mais experiente, mais bem capacitada e faça com que ela monte uma estrutura para que ela passe os conhecimentos para frente. Então,
com o passar do tempo, você vai ter todo um time de manutenção treinado. A mesma coisa com exemplos de outras áreas, área mecânica, área eletromecânica, lubrificação e a área de PCM, planejamento e controle de manutenção. Liderança. É algo de extrema importância identificar e desenvolver os líderes dentro da equipe. Por quê? Porque a partir do momento que a equipe tem um líder, ela, se for um bom líder, ele vai conseguir motivar essa equipe, e motivação nada mais é do que o motivo para a ação, ou seja, as pessoas vão tomar ações mais eficazes em um tempo mais hábil e de forma que se traga mais recursos para a empresa e para o setor. Não só isso, tem outros benefícios de se trabalhar com motivação, porque as tarefas vão ser mais agradáveis, o dia a dia da manutenção vai ser um dia a dia mais agradável. Então é muito importante identificar a liderança dentro do setor de manutenção e desenvolver essa liderança também para que ela possa, em consequência, desenvolver toda a outra equipe, todo o resto da equipe. Dimensionamento de equipe é de responsabilidade total do PCM dimensionar as equipes de manutenção. Dimensionamento de equipe, se você fizer um super dimensionamento, colocar mais gente do que você precisa na equipe, você vai ter problemas. Por quê? Primeiro, vai causar desmotivação, porque vai existir várias pessoas ociosas e o tempo ocioso dessas pessoas pode incomodar outras pessoas. Então, elas podem se desmotivar ao ver as pessoas ociosas. Tem o fato principal, que é o custo. Quanto mais pessoas na equipe, maior será os gastos com custo de manutenção relacionado aos custos diretos de mão de obra. E se você fizer um subdimensionamento da equipe, ou seja, colocar menos pessoas na equipe do que realmente a equipe precisa, você vai ter o mesmo problema, porque as pessoas vão se desmotivar por conta de uma sobrecarga de trabalho, as pessoas vão ficar sobrecarregadas. Tem o fato também das tarefas não serem concluídas, porque vai ficar tarefa para trás. As pessoas têm menos pessoas do que você realmente precisa dentro da equipe. Vai ter tarefa que vai deixar de ser executada. Como que você vai garantir a confiabilidade de um serviço que você não fez? É impossível. Então, a partir do momento que você tem um plano de manutenção, que o PCM desenvolveu um plano de manutenção, você tem que ter pessoas capazes de executar esse plano. Então, por isso, tem que ocorrer o dimensionamento dessa equipe de acordo com o backlog. O backlog nada mais é do que a carga de trabalho que a equipe tem de fazer, às vezes durante um determinado período de tempo, mas a gente costuma considerar um backlog anual para dimensionar a equipe e essa equipe executar as tarefas pendentes, as tarefas do backlog. Processos. Primeiro, tipos de manutenção. Tipos de manutenção nada mais é quais os tipos necessários de manutenção que você deve aplicar dentro daquela empresa. Manutenção preventiva, manutenção preditiva. Como que nós definimos isso? Primeiro, fazer uma matriz de criticidade, né? Você vai pegar a árvore estrutural da empresa, dos ativos da empresa, e desenvolver uma matriz de criticidade. O que é isso? Definir quais equipamentos são críticos dentro do processo de produção e quais ferramentas, ou seja, quais tipos de manutenção você tem que aplicar naquele processo. Além disso, servem como apoio. Que ferramentas são essas? O método GUT, que basicamente é um método que vai te ajudar a priorizar as atividades de manutenção. Dessa forma você sabe onde você tem que atuar primeiro, porque, como eu disse, a partir do momento que você elabora uma matriz de criticidade, significa que cada equipamento da empresa tem o seu ponto de importância no processo. Nem todos os equipamentos são iguais. Então o método GUT, ele te ajuda a definir a prioridade, é uma ferramenta muito simples que te ajuda a definir as prioridades e quantificar as prioridades. Quando eu digo quantificar, o que é quantificar? Saber quantas prioridades tem e qual o peso relativo à nota de cada prioridade dessa. Se ela é uma prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. A ferramenta é uma ferramenta muito, muito simples. E no nosso curso online de PCM, nós apresentamos essa ferramenta e explicamos como que se deve utilizar. Outra ferramenta também muito interessante é o FIMEA. O que é o FIMEA? Nada mais é que o mapeamento
de todas as falhas possíveis que pode ocorrer no processo. O PCM também tem que dominar essa ferramenta para poder garantir os níveis de confiabilidade dos ativos. Porque como que eu vou garantir o nível de confiabilidade de algum equipamento se eu não sei nem que falha que pode ocasionar nesse equipamento? Com base nessa ferramenta, nós podemos definir os tipos de manutenção que vão ser aplicados nos equipamentos e dessa forma conseguir o melhor balanço entre disponibilidade e confiabilidade e produtividade. A partir dessas ferramentas nós vamos conseguir definir claramente quais são as prioridades, onde eu tenho que focar mais energia, onde eu tenho que focar mais tempo, onde eu tenho que focar mais dinheiro, onde eu tenho que focar mais pessoas. Essas duas ferramentas também são aula do nosso curso de planejamento e controle de manutenção, nosso curso online. E medir os resultados. O PCM é o setor dentro da manutenção responsável por medir o resultado das ações de manutenção, das atividades de manutenção. Como eu disse, com o FEMEA nós vamos identificar quais são as possíveis falhas, aplicar os determinados tipos de manutenção. Após realizar essa manutenção, nós devemos medir os resultados através de indicadores, KPIs. Então, um exemplo de um indicador. O que é MTBF? MTBF nada mais é do que o tempo médio entre as falhas. Então, através do tempo médio entre as falhas de um equipamento, nós vamos conseguir definir ações para sempre elevar esse índice, ou seja, quanto maior o tempo médio entre as falhas de um equipamento, maior o meu nível de confiabilidade. Outro índice legal de se medir, MTTR. MTTR é o tempo médio para reparo de algum equipamento. Quanto tempo a minha equipe está aplicando para resolver um problema de manutenção? É um outro exemplo de indicador. OEE, eficiência global de equipamento. Qual que é a eficiência global daquele equipamento? O que pode se fazer para aumentar essa eficiência? Então o PCM é responsável por medir esses resultados e cada vez mais desenvolver estratégias para sempre elevar esses resultados com base no objetivo inicial da aula. Qual que é o objetivo? Elevar os índices de confiabilidade e disponibilidade dos ativos, mantendo a produtividade. Outro ponto-chave, ativos. O que nós vamos ter que prestar atenção na parte de ativos? Primeiro, banco de dados, nada mais é do que inventariar todo o parque industrial e cadastrar para que dessa forma nós podemos elaborar as estratégias de manutenção, definir a criticidade dos equipamentos, como eu falei, nem todos os equipamentos dentro de uma indústria são iguais. Então nós temos que definir quem é mais crítico no processo, quem é menos crítico, quem merece mais atenção, quem merece menos atenção. Isso é de suma importância desenvolver na parte de ativos. E o ponto mais importante, planos de manutenção. Plano de manutenção, através da criticidade dos equipamentos, você vai desenvolver um plano de manutenção preventiva para cada equipamento com base em 52 semanas, ou seja, com base no ano. A partir do plano de manutenção, você vai programar essas atividades ao longo do ano, né? Você faz um planejamento macro no início do ano, com previsões das datas, e mês a mês você vai fazendo a programação micro, que você vai definindo de fato qual que é a data correta para a execução do plano de manutenção preventiva. Isso para equipamentos mecânicos, equipamentos elétricos, pode ser equipamentos também ligados a equipamentos automotivos, né? Equipamentos agrícolas, fora de estrada, entre outros equipamentos. Então, esse plano de manutenção preventiva, ele tem que rodar junto com um plano de manutenção preditiva, um plano de inspeção e um plano de lubrificação. Se vai ser necessário ter essa quantidade de planos que eu falei, o que vai dizer vai ser o tamanho da empresa e a matriz de criticidade. Se nós tivermos muitos equipamentos críticos, nós temos que aplicar uma manutenção preditiva para garantir a operacionalidade do nosso processo, ou seja, garantir a confiabilidade do nosso processo. O que é manutenção preditiva? Acho que todo mundo sabe, manutenção preditiva Acho que, como todo mundo sabe, manutenção preditiva nada mais é do que você identificar uma falha em estágio inicial.
ou seja, através de técnicas de manutenção preditiva você consegue identificar a falha em estágio inicial e qual que é o real estado daquele equipamento para você poder atuar com a manutenção. Ou seja, vamos usar o exemplo aqui da análise de vibrações. Através da análise de vibrações a gente consegue ver qual o real defeito que a máquina está começando a apresentar e atuar. Dessa forma nós conseguimos economizar recursos, porque nós sabemos de fato qual que é o defeito, então nós podemos planejar com exatidão qual que é a manutenção que vai ser aplicada ali e dessa forma poupar muito tempo, dinheiro, materiais, mão de obra. Então os planos de manutenção são completamente importantes dentro do PCM. A principal ferramenta de gestão que o PCM tem que trabalhar em cima são os planos de manutenção. Se você quer saber mais sobre planos de manutenção, como se desenvolve um plano de manutenção, um plano de preditiva, um plano de lubrificação do começo ao fim, você pode se inscrever no nosso curso online de PCM. Essa é uma aula bônus do curso sobre indicadores de manutenção. Desenvolvemos um guia prático para a implantação dos indicadores de manutenção. Que indicadores são esses? MTBF, que é o tempo médio entre falhas, MTTR, que é o tempo médio para reparo, disponibilidade, distribuição por tipo de atividades, custo, confiabilidade. São cerca de 9 a 10 indicadores que está nesse guia, que é o guia prático para a implantação desses indicadores de manutenção. Você pode baixá-lo gratuitamente através do nosso site www.ingeteles.com.br/download e fazer uso desse guia no seu dia a dia para começar a medir os resultados do seu setor de manutenção, caso você ainda não faça isso, caso você ainda não meça, e também aproveitar e implantar algum desses indicadores caso você não tenha implantado. Tá bom? E essa foi uma videoaula bônus do nosso curso online de PCM, nosso curso online de planejamento e controle de manutenção. Esse curso ele tem 40 horas aula, tá? Ele tem um conteúdo equivalente a 40 horas de duração, 40 horas aula. Ele é totalmente apresentado online por meio de videoaulas, e-books, planilhas em Excel que são usadas como exemplo para demonstrar algumas situações. E também tem exercícios, tá, para você poder testar o seu conhecimento. Ao final de cada módulo tem um exercício onde você consegue testar o seu conhecimento e a partir dali ver se você conseguiu assimilar as ideias do curso ou não. O curso ele é completamente gravado, então a partir do momento que cria a sua senha de acesso, você pode fazer quantas vezes você desejar. Você pode assistir uma videoaula, voltar ela, você pode pausar. Os e-books você consegue baixar eles para você. As planilhas também, todas as planilhas que nós usamos no curso, elas são disponibilizadas para você poder aplicar os seus conhecimentos. E esse curso também tem certificado. A certificação ela é enviada para você de forma física em até 7 dias após a conclusão do curso. Após você concluir o curso, em até 7 dias, o certificado físico vai ser enviado para você. E o que vem escrito nesse certificado? Primeiro, o seu nome, CPF, o conteúdo programático do curso, cada tópico, cada aula que você viu durante o curso e a carga horária. A carga horária é de 40 horas. Tá? Eu assino o certificado, eu sou o instrutor do curso com o meu CREA. Coloco a minha identificação profissional no certificado. Outro ponto muito importante salientar é a participação na comunidade dos ex-alunos. Que comunidade é essa? Todos os treinamentos que nós já realizamos até hoje, de forma presencial e online, nós criamos uma comunidade e juntamos todos esses alunos. Hoje já está chegando a cerca de 24 treinamentos de PCM e essa comunidade já tem 162 pessoas. Essa comunidade tem como objetivo principal o networking, a troca de experiência, a troca de conhecimento. A grande maioria já são profissionais da indústria há bastante tempo, há mais de 10 anos, e tem bastante coisa a agregar. Então, essa comunidade é uma comunidade muito forte para você se desenvolver após o treinamento. Caso você não trabalhe na área industrial, é uma ótima oportunidade de conhecer pessoas
e começar a trabalhar, começar a ingressar nessa área, se você já trabalha na área industrial, mas não na área de PCM, você vai ter a oportunidade de conversar com as pessoas e saber como é que é a rotina de um setor de planejamento e controle de manutenção. E se você também só trabalhou em uma indústria até hoje, que é muito comum, pessoas que já estão mais experientes, com mais tempo de casa e trabalhou só em uma indústria até hoje, você vai ter a oportunidade de conhecer 162 outras pessoas diferentes da área de planejamento e controle de manutenção, que pode te dar uma ótica diferente sobre como que funciona o setor de PCM, tá ok? Sobre o curso, se você quiser saber mais informações como conteúdo programático, quais são as metodologias aplicadas, sobre o meu currículo, você pode acessar www.engeteles.com.br/PCM online, www.engeteles.com.br/PCM online, ou se não, manda um e-mail, contato@engeteles.com.br. Assim que a nossa equipe vê o seu e-mail, tenho certeza que ela vai lhe responder, tirando todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver sobre o conteúdo dessa aula ou sobre o conteúdo do curso online, caso você tenha interesse em fazer o nosso curso online de PCM, basta nos enviar um e-mail que nós com certeza vamos lhe responder. Agradeço pela sua atenção e até a próxima.